e as academias. Então, a corte era um espaço muito controlado pelo rei, pela família real, né, onde não havia muita liberdade de pensamento, embora pudesse haver alguns debates, conversações e tal. A corte é normalmente um espaço de muita vigilância, né, de muito controle, e um controle direto da monarquia. As academias, elas são espaços de letramento, né, espaços de pessoas letradas, que não tem um certo controle monárquico, porque as academias elas começam a aparecer como espaços privados de disseminação do conhecimento, mas elas, a partir de um determinado momento, no século XVII, começam a ser controladas pelo Estado, começam a se tornar estatais, né? Começam a se tornar academias que representam o Estado, representam a monarquia. E nas academias, as mulheres não entravam, né? Lá no princípio, acho que tem uma notícia de uma mulher que fez parte da Academia de Artes e de Música, Academia Francesa de Artes e de Música, mas é uma mulher que participou de uma academia uma vez, e é isso, né? As mulheres não eram convidadas a adentrarem nesse espaço, que era um espaço de autoridade, de poder e da produção do conhecimento naquele momento. Então, os salões, eles aparecem aí nesse contexto em que há a corte e que há as academias, e esses salões são espaços alternativos, então, onde as pessoas podem se encontrar, especialmente as mulheres, e ter uma aproximação dos homens, né, dos homens eruditos. Essa aproximação em relação aos homens é extremamente importante para as mulheres de letras da época, né? Porque embora elas tenham começado a ser educadas, há sempre um desnível aí na questão da educação, né, de homens e mulheres. E nem sempre, embora eu tenha dito que as mulheres, aquelas que foram educadas nos monastérios, são as que abrem os salões posteriormente, nem todas as aristocratas que adentram aos salões realmente foram educadas nos monastérios, né? E nem todo monastério era igual a Port Royal, né? Então, havia ainda uma defasagem importante entre a educação feminina e masculina. E a porcentagem de mulheres que era de fato educada nos monastérios ainda era muito pequena se comparada com a dos homens. Então, essa aproximação que se dá no salão literário, quer dizer, a oportunidade que as mulheres têm de ter um momento nas suas vidas, de debater, de discutir de igual para igual com os homens, dentro dos salões literários, é uma grande revolução, na verdade, dentro desse contexto do século XVII, né? Porque não havia muito outras oportunidades em que as mulheres pudessem conversar com os homens de igual para igual, né? Havia ali no salão um sistema que era um sistema de sociabilidades que era igualitário, no sentido de que os homens eles não tinham nenhuma prerrogativa de superioridade ou de dominação dentro do espaço do salão, né? Eles estavam colocados ali de igual para igual com as mulheres, e poderiam discutir as questões filosóficas, artísticas, intelectuais de uma maneira geral, especialmente sobre literatura, de igual para igual com as mulheres. Então as mulheres tinham essa oportunidade, né? E foi dentro dos salões literários que começaram a se desenvolver as amizades, né? As amizades entre homens e mulheres de letras. O tema da amizade é um tema extremamente importante para a minha pesquisa, né? Porque uma das conclusões do meu trabalho é de que a amizade, essas relações amistosas, né, com os homens, que são promovidas dentro dos salões literários, elas permitiram que as mulheres desenvolvessem a habilidade escrita e a possibilidade de publicação das suas obras. Então, as escritoras francesas desse período, como é que elas conseguem escrever, desenvolver obras literárias
e publicar as suas obras literárias. É através dessa relação com os homens de letra, dessas relações de amizade, e da intermediação que os homens de letras fazem com os editores, com os livreiros, né? Porque uma mulher aristocrata daquele período, é claro que ela não tem a mesma possibilidade que um homem de sair à rua e conversar com um editor, com um livreiro e negociar a publicação de uma obra, né? Então elas precisam que os homens façam isso em seu nome, né? Esses amigos. E além de negociar a publicação das obras por elas, eles também faziam toda uma parte que era a parte da correção da obra, né, de construção da gramática, da sintaxe. Eles foram aí, esses filósofos, enfim, escritores, ajudando essas mulheres a construir um texto literário que fosse aceitável para a época, né? E que esses homens tinham aí aprendido a escrever e as mulheres não. Então, há casos assim, bastante exemplares dessas situações de amizade, como é o caso da Madame de Lafayette e Gilles Menage, né, que era um erudito filósofo, um abade da época, que foi preceptor da Madame de Lafayette, e aí ele a ajuda a escrever os primeiros romances, corrigindo, reescrevendo junto com ela, né? Adaptando aí as obras que ela estava escrevendo naquele momento. Também o Gilles Menage era, na verdade, um grande amigo, no sentido de que ele também fazia com que as obras literárias de outros autores chegassem às mãos da Madame de Lafayette, né? Ele corrigia, inclusive, as cartas que ela escrevia para ele, né? E assim ela foi desenvolvendo uma capacidade de escrita superior a outras mulheres do período. Para quem não conhece, a Madame de Lafayette, ela tem um livro que é considerado um dos marcos da literatura universal, que chama La Princesse de Clèves, a Princesa de Clèves, em que ela discute a questão, especialmente a questão do casamento naquele momento, né? Mas eu já vou adentrar um pouquinho mais a respeito do casamento. Gostaria de fazer uma citação da Madame de Lafayette em carta a Gilles Menage, que eu acho bastante significativa. Então, em 18 de setembro de 1653, ela escreve assim a ele, né? Conte-me se eu faço muitos erros nas minhas cartas, a fim de que eu tome cuidado com eles. Então aqui ela está pedindo para que ele a corrija, né? Depois ela diz, em 24 de setembro de 1655, você me promete muitas coisas. Me promete Clélie é um livro importante da época, sobre o qual já vou comentar, as obras de Sarrazin e o livro de Messier Costard. Eu vos peço, diga-me em quanto tempo eu poderei ter tudo isso, a fim que a minha impaciência tenha um termo onde ela possa parar. Então aqui a gente percebe que as obras, né, literárias da época chegavam às mãos de Madame de Lafayette através de Gilles Menage, que era um desses homens humanistas que acreditava nas capacidades intelectuais femininas. E essas amizades, então, elas vão desenvolvendo uma perspectiva da relação entre homens e mulheres, que é uma nova perspectiva, né? Uma perspectiva mais igualitária, baseada num sentimento que na época é chamado de amor galante. Então, isso é bastante interessante de pensar essa disseminação do amor galante na República das Letras, porque ele é a grande base de sustentação para essas relações mais igualitárias entre homens e mulheres, e ele permitiu que essas mulheres disseminassem uma nova maneira de pensar aí as relações de gênero. Então, o que era o amor galante, né? Em primeiro lugar, é preciso dizer que o amor, naquele contexto, não tinha a mesma... O amor não era pensado da mesma maneira como é pensado hoje em dia para nós, né?
o amor era visto, só o amor, não o amor galante, né, o amor em si, ele era visto de forma bastante negativa e associada com a ideia de paixão, né, com a ideia de, assim, de um descontrole emocional, de um desvirtuamento do espírito, né, de um desequilíbrio emocional. E o amor, então, ele não era nem mesmo não existia dentro do casamento, não se esperava que ele existisse dentro do casamento, e nem era desejado que esse sentimento existisse, né?